Vai me rejeitando esse microfone. Deixa aqui. Estamos vivendo um tempo de resgate. Você está sentindo que o Senhor está conosco? Nem sempre é como a gente imagina. E nem todo fogo será sentido no corredor da bênção. Mas há um fogo santo nesse lugar. Estamos sim vivendo um tempo de resgate. E resgate quer dizer liberação, salvamento, redenção, alforria, soltura. Resgate também significa, de uma forma geral, a ação de recuperar, de libertar ou salvar algo ou alguém em situação de perigo, algo ou alguém em situação de cativeiro. Resgate acontece para restauração do bem que se perdeu. É isso que estamos vivendo. Nós somos resgatados um dia. Você foi, diga glória a Deus. Estávamos um
mortos nos nossos delitos e pecados, é o que a Bíblia nos garante. Sim, fomos concebidos em pecado, mas Ele nos resgatou. Ele nos transportou do império das trevas, porque lá estávamos mortos. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida. Aleluia. Quando estávamos mortos, nos deu um coração novo. Você se lembra do momento em que você percebeu claramente que algo novo estava sendo feito dentro de você? Quando se lembra, levante a sua mão. Você lembra daquele dia? Eu gosto daquele hino que a gente canta assim: quando Jesus estendeu a sua mão. Nem pediu, não pode ir. Quando estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Naquele momento aconteceu: agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, pois Ele estendeu a sua mão para mim. Põe a mão no seu coração, meu Jesus. Olha assim: quando Jesus estendeu a sua mão, aleluia. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdida, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mas houve momentos, muitos períodos em que eu me vi longe desse momento, desse ponto em que eu recebi um coração novo. Aquele ponto em que meu coração era mais facilmente ensinável. Aquele ponto em que, não sempre, mas de um modo mais natural, eu me rendia. Eu me rendia à vontade dele, mesmo quando era diferente da minha. Você viveu esse momento? Diga amém. Não foi não. Eu vivi esse momento. Mas quantas vezes nós nos perdemos depois de termos vivido essa bênção, esse derramar sobre nós? Não poderíamos gerar em nós mesmos essa transformação, mas Ele fez, porque Ele é o autor e consumador dessa boa obra. Glória a Deus. Foi Ele que começou em nós a boa obra. Louvado seja teu nome. E às vezes parece que está tudo perdido. Às vezes estamos aconselhando pessoas, vivendo situações tão dramáticas, tão terríveis, enredados pela ação do inimigo, pela ação enganosa do inimigo, que faz com que a gente pense que do nosso jeito é o jeito certo, que o jeito do outro é o jeito errado. Mas nessa noite, nessa madrugada, está acontecendo um grande movimento de resgate. É um resgate de posicionamentos, porque nós precisamos voltar ao início da caminhada, voltar àquele condicionamento, aquele posicionamento de rendição. Glória a Deus. E quando alguém é resgatado de muitas
semanas, eu não sei quanto durou o seu tempo. A sensação de paz é tão maravilhosa. Mas às vezes a gente vai perdendo isso. E nessa noite, estamos sendo expostos à oportunidade de que o nosso coração volte a ser obediente, como foi o coração de Elias. Um coração cheio, consagrado ao Senhor. Apesar de ter vivido grandes movimentos, houve um momento de queda, de perda, em que esse Elias cheio, se derramando, desiste de tudo. Mas aí o Senhor vai ao encontro dele no deserto, no desejo da morte. O Senhor o alimenta, o fortalece e o resgata, dizendo: levanta, levanta, porque ainda há algo a ser feito. A sua história não terminou. Volte à obediência incondicional. E aí ele volta a dormir, o Senhor volta a animá-lo, porque Deus não se cansa de ir ao encontro daquele que desvaneceu em suas forças. Ele não se cansa de ir e pegar outra vez e resgatar aquele coração que se perdeu, para transformá-lo outra vez, para fortalecê-lo de novo. Amém, Jesus. E de novo. E de novo. E hoje de novo. E hoje de novo. Você está se vendo? Levante as suas mãos, porque hoje Ele veio te resgatar. Ele está promovendo o resgate hoje. Vai te dar a condição de obedecer, para trazer o seu coração novamente para aquele lugar ensinável. E como disse Filipe ainda há pouco, é um coração que experimenta a alegria de ser ensinado. Porque apesar de querer outra coisa, esse coração reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Um coração cheio de fé é o nosso desafio de agora. Aleluia. Porque o mundo e as circunstâncias desses tempos estão sendo manipuladas pelo inimigo das nossas almas. E a nossa mente está a todo instante, a cada instante que rolamos essa tela, estamos sendo bombardeados. A nossa fé começa a oscilar e começamos, sem nos darmos conta, a relativizarmos os acontecimentos. Mas eu quero lembrar ao seu coração, como Deus tem lembrado ao meu, que Ele não pode ser pego de surpresa no meio da sua história, no caminho que Ele está te conduzindo. Eu e você somos a igreja do Deus vivo, amém, irmãos? Nós não estamos andando sem o Senhor. Ele começou essa obra conosco quando nos disse: eu estou fazendo algo novo, já vem surgindo, aleluias. Ele é quem põe o caminho no ermo, está colocando um caminho e nós estamos andando por ele. Aleluia. Mas nessa madrugada, o meu coração e o seu está sendo convidado, porque precisamos voltar a sermos cheios. Sei o que você sente quando você olha para o seu coração, mas conhecendo bem o meu, eu muitas vezes digo: Senhor, perdoa o meu coração. O meu coração é tão imediato em se quebrar, mas não por rendição. Ele fica quebrado porque ele considera a realidade em nós. Mas nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé que um dia recebemos. A fé não pode ser produzida por nós mesmos, não foi por méritos. A fé vem dele, a fé vem dele. Quem? O autor e consumador da nossa fé. Ele gerou fé no meu coração e no seu. Ele gerou aquilo que não existia. Não poderíamos crer no sobrenatural sem ver, não poderíamos crer naquilo que não vimos. Mas nós somos os loucos que não viram, mas creram. E isso virá sobre nós um dia. Aleluia!
coração cheio de fé quando a realidade insistentemente vem nos nocautear, ou pelo menos tenta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O coração, a boca fala do que o coração está cheio. Ela está falando do quê? Do que fala a sua boca ao se abrir, em casa, no trabalho, nos corredores, pós-culto. Continua olhando para cá, mas às vezes no pós-culto, as falas são tão estranhas. Às vezes no pós-culto, não enxergamos amor nos olhares. Às vezes no pós-culto, nos embates de opiniões. Ai, irmãos, como podemos entristecer o coração do Senhor nesse pós-culto. Mas nessa madrugada, estamos em resgate. Você entendeu isso? Diga amém. Eu quero convidar você a ficar de pé uma vez mais, porque nós precisamos bater e clamar, porque a fé não vem de nós. A fé é dom, e aquele que é o autor de todo dom perfeito está nessa madrugada trabalhando. Eu preciso desse coração. Eu preciso desse coração que volte ao início, volte à mesma entrega, volte à mesma contrição, para que então eu seja cheio, porque o nosso Deus não é um Deus de invasão. O nosso Deus não invade, não arromba as portas. Mas se hoje você ouvir, abrir esse coração, ele vai voltar à posição de antes do resgate. Um coração consagrado, um coração ensinado, um coração cheio não de si, mas de fé para a transformação. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar. Você entrou aqui essa noite, pastor, eu entrei aqui, meu coração pequeno, precisando ser tocado pelo Senhor, me ajudar na minha pouca fé. Eu preciso sair daqui restaurado. Sai do seu lugar, nós queremos orar sobre você, abençoar a sua vida. Eu preciso recuperar isso, ter coragem boa, ver que a fé, queremos abençoar a tua vida. Pastor, o Senhor precisa tocar no meu coração. O Senhor, Ele, não nós. Preciso tocar no meu coração, preciso sair daqui voltando a crer, voltando a esperar, voltando a acreditar que o Senhor pode mudar a situação. Isso vem à tua frente quando nós estamos aqui. Nós vamos orar para a sua vida, nossos diáconos vão orar por você, nossos intercessores, mas venha crendo, venha orando enquanto a gente intercede por você. Aleluia, aleluia. Pastor Meire vai orar por nós. Sai do seu lugar, se você entrou aqui cansado, sobrecarregado, precisa de ânimo, de força do Senhor para voltar a crer. Deus está nesse lugar. Aleluia. Deus, autor e consumador da nossa fé, Espírito de vida, aquele que disse a Moisés: diga que o eu sou te enviou. Tu és o eu sou ainda hoje. Nós rogamos, Espírito de Deus, que o teu haja seja visto nas nossas vidas. Senhor, derrama outra vez sobre os nossos corações, sobre o coração que se perdeu, sobre o coração que está machucado, o coração enfraquecido, aquele coração que precisa voltar a pulsar na cadência da obediência, no ritmo da entrega, no ritmo da obediência. Senhor, um coração ensinável que se rende, Senhor, apenas ao ouvir o som da tua voz. Espírito de Deus, considera o clamor da tua igreja nessa noite. O Senhor sabe aquilo que precisamos. O Senhor conhece o coração da mãe que se perdeu no meio das desilusões, no meio da espera da madrugada, e o filho não chegou. Ele em nome de Jesus, nesta madrugada, Senhor, vem em resgate daquilo que se perdeu. Restaura, Senhor, o ânimo, resgata a fé, resgata a ousadia. Em nome de Jesus, a tua igreja
clama o coração da mãe, o que clama o coração do chefe de família. Tu conheces as tuas ovelhas, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe aquilo que precisamos antes que as palavras nos cheguem à boca. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, efetua um resgate necessário de acordo com cada coração, porque o Senhor conhece cada coração em particular. Não há nada oculto aos teus olhos, não há nada oculto aos teus olhos. E nesse momento, Senhor, encontra, aceita, recebe a nossa rendição, a rendição de corações gratos, a rendição de corações frágeis, mas de corações que reconhecem que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Anima a tua igreja, Senhor, anima a tua igreja enquanto espera. Que saiamos daqui com mais do Senhor e menos de nós. Aleluia. Senhor, louvado e exaltado.